Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 20 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Vinde todos para a grande festa. Convidai, convidai, convidai. Deus é um rei que quer que todos participem do seu banquete. Ele não se contenta com uma sala meio vazia. Ele não se dá paz até que a sala do banquete não fique cheia. Deus bem sabe que lá fora só há morte e ranger de dentes, ou seja, lá fora só há o inferno. Para quem não entra no céu, só sobra o inferno, a morte. Quem tem um coração segundo Deus, não se cansa de convidar, convidar, convidar. Sim, porque Deus nos quer participantes do banquete e, ao mesmo tempo, servos que convidam sem cansar, entrando em todos os becos e encruzilhadas, para forçar todos a entrar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. E mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados, já preparei o banquete. Os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando trajes de festa. Perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos deste homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o dia inteiro hoje não seria suficiente para meditar este maravilhoso trecho. É claro que Jesus está falando do reino do céu, rejeitado, desprezado, ignorado pelos chefes do povo de Israel, mas anunciado aos pagãos, anunciado aos pobres deste mundo. O trecho paralelo de Lucas diz com muita força: Então o dono da casa ficou irritado e disse ao servo: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade, traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E quando o servo comunicou: Senhor, o que mandaste foi feito e ainda há lugar, o Senhor ordenou ao servo: Sai pelas estradas e pelos cercados e obriga as pessoas a entrar, para que a minha casa fique cheia. Observe em primeiro lugar qual é o trabalho do verdadeiro servo do Senhor.
sair, sair, convidar, convidar, obrigar e quase empurrar a entrar no banquete. Pense um pouco se nós queremos ser mais parecidos com os primeiros convidados que arrumam a desculpa do trabalho e dos negócios, ou queremos ser como servos que saem para convidar. Não existe servo que não convida, que não enche a sala. Às vezes tem pessoas, até nos nossos grupos de evangelização, que dizem: eu não tenho carisma para convidar. Mas não precisa de um particular carisma para fazer igual a samaritana, que volta para sua aldeia e diz: encontrei o Messias. É tudo muito simples. Não precisa de um particular carisma, é só obedecer. Quem não convida significa que não tem o fogo de Jesus no coração. Irmãos, não vamos nos esconder atrás de um dedo. Uma equipe de evangelização que não convida ou convida à míngua significa que é uma equipe morta, feita de pesados elefantes mortos, difícil para arrastar. Uma casa de acolhida que não sai pela rua para convidar os pobres da rua não tem carisma Belém. Não pode existir uma casa vazia na Missão Belém. Não devemos ficar em paz até que tem cama vazia nas nossas casas. Quando nas nossas casas de acolhida tem uma cama vazia, isso deveria soar na nossa cabeça como uma chamada de atenção. Quem está na rua sofrendo porque eu não convidei? Quem está se acabando nas drogas, caído na sarjeta, porque eu não convidei? Tudo começa pelo santo convite. É como a chave da fechadura. Sem ela, tudo fica trancado. O mesmo vale quando em um encontro de evangelização tem cadeiras vazias, empilhadas de lado. Quantas pessoas estão lá fora esperando alguém que as convide a ocupar aqueles lugares? Quando não é tempo de pandemia, é vergonhoso não alcançar 120 inscrições antes do retiro. Existem equipes de evangelização bem ativas que alcançam até 200 inscrições antes do retiro e precisa dar ordem de parar para não ter um número excessivo de cursistas. Então, por que devemos frear alguns enquanto outros não conseguem chegar a 50 inscritos? A resposta é simples, irmãos. Esses servos não obedecem ao grande Rei, Jesus Cristo, que os convida a sair, 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 convidar, convidar, convidar. Nessa pandemia, ficamos bem felizes em ver a santa criatividade das equipes de evangelização, que inventaram os retiros online aqui no Brasil. Ficamos bem felizes em ver que na Itália um grupinho escolheu fazer missão de rua em Roma para alcançar os irmãos que nessa pandemia ficaram ainda mais abandonados e convenceram 7 a ir para a nossa casa de acolhida, no sul da Itália. Irmãos, não falamos isso para deixar ninguém magoado, mas para apontar o caminho. Não pode ser que os servos, por causa de doenças, fiquem trancados em casa. Em tempo de doença, deveria dobrar o seu compromisso. Nós sacerdotes somos convidados, por exemplo, a visitar os doentes, levando o conforto dos sacramentos, sem que o medo de contrair a doença nos paralise. Em todo tempo e circunstância, somos chamados a sermos bons servos obedientes à ordem de evangelizar e encher a sala do reino de Deus, encher a igreja. Agora que lentamente, com prudência, inicia o descongelamento pós-pandemia, precisamos responder com coragem e generosidade aos convites a participar dos retiros, das missas, das formações, mesmo observando as normas prudenciais. Enfim, precisamos hoje nos colocar diante do terceiro espelho. O homem que entrou no banquete, mas não tinha os trajes da festa. Terrível foi a punição para esse homem. Deus ordena: amarrai os pés e as mãos desse homem
e jogai-o fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse exemplo nos alerta. Não basta encher a igreja. Não basta esquentar o banco onde sentamos. Precisamos ser dignos da festa. A igreja é como uma rede que recolhe peixes bons e peixes ruins. Os ruins serão jogados fora, no fim dos tempos, assim como o joio. Portanto, o que significa essa veste de festa, esses trajes dignos? São Paulo vem em nossa ajuda quando diz: eu vos repito, pois, e vos conjuro, no Senhor, que não vos comporteis como se comportam os pagãos, com sua mentalidade fútil, com sua consciência embotada, entregaram-se à devassidão, praticando avidamente toda sorte de impureza. Quanto a vós, não foi assim que o Cristo vos foi ensinado. Precisais deixar a vossa antiga maneira de viver e despojar-vos do homem velho, que vai se corrompendo ao sabor das paixões enganadoras. Precisais renovar-vos pela transformação espiritual de vossa mente e vestir-vos do homem novo, criado à imagem de Deus na verdadeira justiça e santidade. Esse é o traje novo que Deus espera de nós para entrar na sala do banquete. Ai de quem fica na obra de Deus como a cabeça do mundo, ou com um pé na igreja e um pé no mundo. Será jogado fora, onde haverá choro e ranger de dentes, onde haverá o inferno. Irmãos, depois dessa reflexão que nos ajuda a desvendar a profundidade desse texto, vamos lê-lo novamente para ouvir com o coração aberto o que Jesus quer nos dizer. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados, já preparei o banquete. Os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando trajes de festa. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos deste homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Vamos dedicar esse minuto para sublinhar as frases que mais tocam o nosso coração.
Nesse momento, estamos preparados para escolher o nosso propósito, que nos ajude a endireitar o nosso dia e viver segundo o que Jesus nos pede nesse Evangelho. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática o propósito que escolhemos. Vinde todos para a grande festa. Paz e alegria a todos. Convencei todos a entrarem. Paz e alegria a todos. Alegres voltemos em festa à casa do Pai.